Pessoal, para não delongar muito mais, não estender muito mais a aula, tá? Dá tempo para vocês fazerem os exercícios também. Ah, eu coloquei aqui algumas técnicas aqui de pré-processamento dos dados, que é converter o dado categórico, dado ordinal, se for o caso, né, que não tem uma saída muito elegante no seu dicionário que a gente já fez, para eu binarizar atributos se for necessário, para eu reescalar os atributos para ficar entre 0 e 1, menos 1 e 1, ou de acordo com a normalização usei score, o standard scaler também que é conhecido, tá? Eu vou mostrar isso para vocês. A base de todas essas técnicas aqui, ela está no pacote pré-processing, tá? Pré-processing data do sklearn. Então, se vocês procurarem por pré-processing sklearn, vocês vão cair nessa página, tá? E o que eu vou mostrar agora não são os mesmos exemplos que estão aqui, né? Mas a base, quais pacotes utilizar, etc. Tá tudo aqui nessa página, tá? Eu começo então criando um data frame, tá? Com atributos todos eles categóricos, né? No caso do edulevel, ele é ordinal, tá? Então tomar cuidado com isso quando for atributo ordinal e fazer, vai lá, dicionário, como a gente fez lá, que no dicionário eu vou especificando a ordem, né? Lá, o high, medium, etc. Tá, aqui não vai ser o caso, porque a gente já tem essa alternativa, mas eu vou mostrar algumas coisas que o sklearn traz pra gente, tá? O primeiro deles é o Ordinal Encoder, tá? Então, lembre que a hora que a gente foi encodando os dados categóricos, né? Mesmo se eu não tivesse informado dicionário nem nada do tipo, a gente tinha aquele label encoder que eu ia aplicando para atributo por atributo, tá? Esse Ordinal Encoder ali tem um fit e, consequentemente, o transform que eu já consigo aplicar no meu conjunto de dados inteiro, tá? Então, a gente encoda o conjunto de dados, tá? Então, fiz o meu x receber ele mesmo, tá? Aqui eu tenho as categorias que foram encodadas, tá? Então, ó, M, F, primeiro atributo, A, B, C, D, High, Low, Medium, etc. E deixa eu colocar aqui no meio o meu X encodado, tá? Então, tá aqui, ó, o M virou 1, tá? Então, 1, 1, o F virou 0. Então, tá na ordem aqui, o F foi o primeiro, virou 0, o M 1. Aqui no segundo atributo, na segunda coluna, o AB está aparecendo aqui, ó, ele foi o primeiro aparecendo aqui, portanto ele vira 0. Tá? Depois apareceu o B+, que é o último, virou 1, e assim por diante. Tá? E aqui o medium, high, low, e etc. High, low, medium. Então o high, tá, que aparece aqui, ó, na linha de número 1 e 2, né? 1 e 2 ficou 0, que foi o primeiro. O low, tá? É o penúltimo, né? Tá aqui. E assim por diante. Tá? Então ele já cria um label encoder, vamos assim dizer, para cada um desses caras. Existe a opção também de eu passar uma lista no qual especifica a ordem. Falar, pô, tá aí do level aqui, isso daqui não tá legal, né? Porque high, depois low, depois mid, tá tudo misturado, né? E aí se eu vou aplicar uma árvore de decisão, aí pode aparecer lá assim, menor, igual ou menor que 2, né? Menor que médio, mas aí pode ser high ou low, tá? Fica um negócio meio estranho semanticamente falando, tá? Aí faz uso daquele dicionário que a gente já tinha, porque esse ordinal encoder passando uma lista, aí ele é meio chatinho de manipular, tem que dar uns reshape e tal, é complicadinho, tá? Prefiro a abordagem que eu fiz. Mas enfim, se quiser só encodar vários atributos categóricos, se for todos nominais, ou quiser considerar que os ordinais são nominais, tem o Ordinal Transform que já transforma o nosso conjunto de dados inteiro. Tá? Outra opção também é transformar atributos categóricos em binários. Tá? Ou seja, eu vou binarizar o meu atributo. Né? Eu acho que já tinha comentado na aula de medidas de similaridade com vocês. E aqui novamente, né? Deixa eu recarregar esse data frame. Tá? Aqui eu vou utilizar o OneHot Encoder. Tá? O que esse OneHot Encoder faz? Eu já deixei o Jamboard preparado, porque na verdade essa aula foi corrompida, eu já tinha gravado uma aula disso antes. Tá? O OneHot Encoder ele vai utilizar aquela abordagem que nós havíamos comentado. Por exemplo, eu tenho um atributo aqui, pode ser a classe, pode ser qualquer atributo que seja categórico. Ele vai pegar e vai gerar um atributo para cada valor desse atributo. Ou seja, se eu tenho atributo laranja, eu vou gerar o classe laranja. Se eu tenho atributo abacaxi,
desculpa, se eu tenho um valor de atributo abacaxi, do atributo classe, classe abacaxi. Tem o valor de mamão, do atributo classe, eu vou gerar aqui a classe mamão, tá? E aí eu vou colocar o valor 1, então tipo laranja, tá? Eu vou colocar 1 para o atributo correspondente a ele e 0 para os demais. Abacaxi, 1 para ele e 0 para os demais. E mamão, 1 para mamão e 0 para os demais. Então isso é chamado de on-hot encoding, tá? Que eu coloco o valor 1, só tem 1 uma vez, tá? Para a classe correspondente e 0 para as demais. Tá? Esse é o one-hot encoding. Onde é que está a minha implementação? Não, tá aqui. Tá. Aqui é algumas especificações. Vou até tirar esse sparse, colocar falso aqui. Melhor, deixa eu colocar true primeiro, para vocês verem o que acontece. Tá? Como isso daqui, essa matriz aqui, ela pode ter muitos zeros, tá? Existe a possibilidade de você usar esse argumento aqui, sparse igual a true, que ele gera uma matriz esparsa, tá? É uma forma de ter uma matriz, mas que você não armazena os zeros, só armazena os índices na onde ocorreu 1. Só que a gente não consegue visualizar também, tá? E eu tenho que converter ela para o to array aqui nesse caso, tá? Aqui é o tipo, né? Vamos usar inteiro, já que é 1 e 0. Não sei por que ele pede, mas enfim. E aqui tem o one-hot, tem um fit transform também, tá? Só que aqui eu só consigo aplicar por atributo, tá? E aí o que acontece? Por que tem esse menos 1 e 1 aqui e etc, tá? Bom, na verdade, vou fazer um pequeno testezinho aqui. Eu que apliquei por atributo, na verdade. A gente transforma x. Ele roteia tudo sim, tá? Mas aqui depois tem um pequeno truquezinho. Aqui eu fiz por um atributo, tá? Deixa eu colocar aqui. To array pra gente ver. Tá aqui, tá? Então eu tenho... deixa eu armazenar isso numa variável. Teste igual. Vou colocar o teste. Teste shape, pra gente ver o shape dele. Tá? Então deu 5 por 9. Beleza, 5 porque eu tenho 5 exemplos aqui. Beleza, tá? E o 9, tá? Bom, para o sexo eu tenho 2 valores de atributo. Para o tipo sanguíneo, eu tenho 1, 2, 3... Não, peraí. 1, 2, 3 e 4. Então eu tenho 6. É isso? Não, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então tenho 9 diferentes valores, considerando os valores de todos os atributos. Tá certo, tá? E aí, deixa eu colocar aqui, one hot. Não lembro agora se eu tenho categories. Sim. Oh, mas agora eu sou uma besta, meu utility que eu tinha, né? Teste. Aí tá aqui, tá? O que ele pegou de cada um dos atributos, tá? F, M, AB, B+, O, menos, etc. Então tá na listinha aqui. Esse daqui é o F, esse é o M, esse é o AB, esse é o B+, esse é o O+, esse é o M... Não, peraí que eu já... Acho que eu pulei um, hein? F, M, AB, B+, O+, O menos, High, Low e Medium, tá? Então esses outros 3 aqui, pra gente pegar de comparação, são os atributos aqui do Education Level, tá? Então o primeiro é o High, tá? Então o High, tá? Quem for High vai estar aqui na primeira parte aqui dos atributos do Edu Level, tá? Quem for Low, tá? Vai estar na segunda, então é esse cara aqui, ó. E quem for Medium, que é esse e esse primeiro, vai estar aparecendo aqui. Tá? Então a gente encoda a matriz inteira. Aqui eu coloquei um exemplo, se eu quisesse encodar só um atributo binário, e tem um truquezinho para a gente fazer, que é o seguinte. Tá? O fit transform, ele espera receber uma matriz, tá? Isso daqui é uma matriz que eu estou passando para o meu fit transform. Certo?
Na verdade, não precisava mais nem desse to array, né, o seu animal. Bom, precisava aqui embaixo que ele é uma matriz esparsa, como eu falei para vocês, to array. Que está com esparsa igual a true. Aqui ele espera receber uma matriz, certo? Beleza. Aqui que é esse reshape menos 1 e 1, tá? É uma forma muito simplificada de fazer uma pequenina gambiarra, tá? Se eu pegar só o x do level values, tá? X do level values, dá para me retornar esse arrayzinho dele? Vou colocar aqui embaixo que ele retorna. Tá? Até lá, medium, high, high, low, medium, beleza. Só que o shape dele é só 5, ou seja, um vetor, certo? Não tenho duas dimensões, tem uma dimensão só. Só que o cara espera duas dimensões. Então, o que eu teria que fazer? Tá? Teria que dar um reshape nesse cara aqui. Ó. Vou colocar criar um testezinho de novo aqui. Opa, desculpa. Teste igual x do level shape. Novamente, só para a gente ver, ó, teste.shape. Mas eu coloquei o shape aqui, né? Só o values que eu quero, cabeçudo. Cinco, certo? Beleza. Se eu quiser transformar isso numa matriz, de forma que eu possa passar ali para o meu transform, é só fazer o seguinte, ó. Reshape 5,1. Eu coloco uma dimensão a mais, só que essa dimensão só tem uma unidade, tá? Só tem uma dimensão. Então é como se eu fizesse agora de um vetor uma matriz de uma coluna, certo? Ó, então tenho aqui meus 5 elementozinhos que eu já tinha, mais uma outra dimensão, que é uma coluna. Mas o total de elementos ele fica o mesmo, tá? Então, teste.reshape animal. Olha aqui que ele retorna para mim, ó. A mesma informação que eu tinha, só que numa matriz. Tá? Então, posso fazer aqui teste igual teste.reshape. Agora eu já estou apto, tá, a pegar esse teste aqui e jogar para cá, certo? E aí o que ele tinha feito ali nada mais é que simplificar tudo isso daqui, porque esse reshape passando menos 1, né, ele já vai pegar a primeira dimensão daquilo que eu tinha, que era 5, né, ele já pega o 5, só pra gente ver, ó, é que eu faço assim, ó, teste, que agora já deu reshape, né, meu filho? Aí se eu pegar aqui, ó, teste.shape, e aí eu pego a posição menos 1, ele retorna o 5 para mim. Tá? Que aqui ele funciona com menos 1 dentro desse reshape que eu não estou acessando o índice. Né? Mas é só pegar o primeiro valor do shape ali, que é uma tuplinha. Né? Uma tupla, tripla, independente das dimensões que você tiver. Mas no mínimo uma tupla com um elemento. Tá ok? Então é assim que funciona. Só que aí é o seguinte, deixa eu só repetir esse cara aqui. Vou tirar esta parafernália. Que eu puxei o OneHot de novo, só para esse atributo. Aí o que eu fiz? Ó? Eu fiz um data frame, no qual eu criei os atributos, né? Um atributo para cada um desses caras, ó, do high, do low e do medium. Dá para automatizar isso daqui, obviamente. Né? E criei um outro data frame só para ele, ó, pd do bin, pd data frame, resultado to array e as minhas coluninhas, tá? O que gera é este carinha aqui, certo? Beleza. Aí que eu fiz? Eu concatenei os dois data frames que eu tinha, certo? Eu tinha lá o sexbud do level e concatenei com esse education level binarizado, tá? Então tem uma função no Pandas que é o concat, tá? E aí eu passo numa lista aqui os dois data frames que eu quero concatenar. Só que aí eu tenho o eixo, né? Eixo 0, né? Normalmente é referenciado ao x, seria como se eu estivesse colocando um em cima do outro, né? Um embaixo do outro, certo?
Então eu estaria colocando um data frame embaixo do outro. Então pegaria essa parte aqui e atarracaria aqui embaixo, desde que o número de atributos, obviamente, seja compatível. Tá? E no axis 1, né? Axis 1 é y, então eu vou colocar um do lado do outro. Tá? Então eu usei o axis 1 para fazer a concatenação e aí ficou esta coisinha linda aqui. Só que agora que eu binarizei o education level, eu tenho que arrancar ele fora. Tá? Então tem uma função que é o drop. Tá? Pode passar tanto índices quanto colunas para apagar linhas ou colunas. No caso eu passei a coluna, columns, que eu quero apagar. Posso apagar várias colunas. Tá? Mas no caso aqui eu apaguei o education level. E agora, então deixa eu fazer o processinho tudo bonitinho aqui para vocês verem. A gente tem esta situação aqui, certo? Eu poderia repetir o mesmo para os outros processos, caso eu quisesse trabalhar com data frame ou não quisesse binarizar todos os atributos, só alguns, né? Aí a gente faria este joguinho, essa brincadeira aí, tá? Beleza. Por fim, os padronizadores, tá? Então a gente tem o Standard Scaler, que é aquele da norma Z-Score, tá? Muito simples de lidar com eles, tá? Eu criei aqui um data frame com os mesmos dados de idade e salário que a gente tinha lá nos exemplos, tá? Então deixa eu criar ele aqui que não está importado. Então este meu data frame, tá? Criei um standard scaler, ele está dentro do mesmo pacote lá que a gente estava vendo, pré-processing, tá? E aí, fit transform, tá? No X, ele já gera, tá? Cada um padronizado por atributo, tá? Tanto é que se a gente importar aqui o statistics, eu pegar a média da coluna 0, é 0, média da coluna 1, é 0 elevado a 0, 0, 0, 0, 0, 17 zeros, aqui é 0. Se eu pegar o P stdev do atributo 0, é 0. Se eu pegar do atributo 1, é 1. Tá? Min, max, scalar, né? Padronização entre 0 e 1, o maior vai para 0, o menor vai para 0, o maior vai para 1. Min, max, scalar, mesmo data frame, criando o objeto min, max, scalar e fit transform, tá? Igualzinho do anterior. Aí vamos comparar, ó, eu tenho um 0 aqui que corresponde ao menor salário, eu tenho um aqui que corresponde ao maior salário, eu tenho um aqui que corresponde à maior idade, tá falando da idade. Agora, o maior salário é o primeiro elemento aqui, que também está como 1, o menor está aqui embaixo e está como 0, tá? E aí, se quiser retornar aqui as informações, né, o valor, os menores valores, né, o menor valor de cada atributo, o maior valor de cada atributo, a gente tem esse datamax e o datamin aqui, tá? E o max ABS scaler, tá? A gente só viu o max scaler, na verdade, porque a gente só estava com dados positivos, tá? Mas o correto é o max ABS scaler, tá? Porque o max ABS scaler seria o máximo, valor máximo em termos de valores absolutos, tá? Então, o que a gente fez também já englobaria o max scaler, né? Que a gente ia lá, por exemplo, eu tenho o salário 3 mil, é o mais alto. Se eu dividir todo mundo por 3 mil, quem é 3 mil vai para 1, quem é menor que 3 mil vai para algo menor que 1, tá? Só que se eu tiver valor negativo, tá? E eu for pelo valor max, certo? Sem considerar os valores absolutos. Então tem lá menos 5 e o maior valor positivo é 2, né? Se eu for pegar o max, só o max, o max é 2, né? Que 2 é maior que 5, obviamente. Só que aí a hora que eu vou dividir o menos 5 por 2, dá menos 2,5. Esses caras aí não estão nem entre 0 e 1, nem entre menos 1 e 1, tá? Mas se eu dividir pelo máximo absoluto, tá? Então o máximo absoluto é 5, certo? Porque a hora que eu fui lá no menos 5, peguei o absoluto dele é 5, ele é o valor máximo. A hora que eu dividir o menos 5 por 5, ele vira menos 1. Então nesse caso do max ABS scaler, tá? Se eu tiver valores negativos, eles ficam entre menos 1 e 1, tá? Que como só tinha valor positivo, vai ficar entre 0 e 1. E foi o que a gente viu na aula, tá? Então temos aqui com o max ABS scaler, tá aqui, a maior idade ficou 1, tá? Maior salário ficou 1. Beleza?
é isso. Eu, assim, tendo a gostar bastante ou mais do Max Scaler do que do Min-Max, tá? Porque do Min-Max, pô, porque eu tenho uns valores positivão, tarará, 2060 é um valor até considerável, até próximo de 3.000, mas a hora que a gente faz o Min-Max, como ele é o mínimo, ele vai lá para zero, tá? Então, isso me incomoda um pouco ele ser zerado, tá? Inclusive, se tiver treinamento de rede neural, zero, ele não dispara atributo. Então, se eu fosse escolher, tá? Um desses carinhas aqui, tá? Eu escolheria, sinceramente, tá? Uma opinião pessoal, o Max ABS Scaler, ou Max Scaler, se for tudo positivo, que eu sempre trabalho com dado positivo, tá? Porque esse daqui altera a distribuição dos dados. Meus dados não necessariamente eles têm uma distribuição normal, etc. Eu forço eles a terem média zero, desvio padrão 1, tá? Eu não gosto de mexer com essa distribuição dos dados. E o Min-Max esse problema de, mesmo que eu tenha um valor alto, tá? Então se eu tiver lá 4.200, 4.250, 4.300. 4.300 vai para 1, 4.200 vai lá para 0, tá? Então dá a impressão que são coisas muito distintas, mas estavam próximos ali, tá? Próximos do valor máximo, inclusive, tá? Então acho que esse daqui dá uma distorçãozinha menor, beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula, se eu não estou enganado. Eu acho que nós temos mais 2 algoritmos só. Deixa eu dar uma olhada rapidinho. O FMS, que na verdade eu vou pegando as aulas do ano passado e vou dando uma ajeitada nelas. Casos mais próximos, olha que beleza. Mas 2 aulas, mais uma prova e mais um trabalhinho que eu já vou passar para vocês e a gente termina a disciplina, tá? Então, até lá.